A palavra do nosso Deus. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos ler apenas 2 versículos. Aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 20. Todos já localizaram o texto sagrado? Em nome do Senhor Jesus, aos Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus tem uma mensagem para o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ler o texto sagrado que nos diz desta maneira: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Feche os teus olhos, mas conserve a sua Bíblia aberta. Senhor Deus e grande Pai, te damos graças, Senhor, por esta palavra. Eu louvo-te, meu Deus, porque o Senhor nos dá este pão tão sublime. O Senhor nos alimenta, Pai, com este pão especial e maravilhoso. Meu Pai, nos edifica, nos fortifica e nos levanta por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estão em pé, podeis tomar o seu assento, glorificando o nome de Jesus Cristo. Meus queridos, nesta série de ensinos acerca de orações que mudam tudo, o Espírito Santo de Deus irá nos dar uma visão, o Espírito de Deus irá nos dar um entendimento acerca da oração. É de grande importância que a igreja do Senhor aprenda tudo sobre oração. Porque é por intermédio da oração que nós temos acesso aos milagres, às maravilhas e os sinais de Deus. Sem oração, é impossível de vermos a glória do Senhor. Sem oração, é impossível de vivermos o sobrenatural e os mistérios de Deus. Todo homem e toda mulher que desejam experimentar o sobrenatural, o poder e o milagre de Deus, eles primeiro têm que aprender o valor da oração. E na palavra do Senhor nós encontramos várias referências sobre a oração. E acima de tudo, a Bíblia nos diz que oração não é uma opção, oração é um dever. O nosso Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus diz aos seus discípulos que orar é um dever. Nós não oramos por opção, nós oramos por dever. O crente, quando ele professa fé em Jesus, quando ele confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem que aprender uma coisa. Ele tem que aprender acerca dos seus deveres, e há muitos deveres que nós devemos cumprir. E a oração é um desses deveres.
Há muitos crentes, irmãos, que em várias áreas, eles são nota 10. Mas no que tange a oração, é uma vergonha. Há muitos crentes que não frequentam em nossos dias cultos de oração. Há muitos crentes que iniciam a semana do domingo e terminam a semana no sábado e não frequentam sequer um culto de oração. Como nós iremos ver uma igreja poderosa na terra, que as portas do inferno não prevaleçam contra ela? Nos nossos púlpitos nós falamos de muitas coisas. E há muitos púlpitos por aí que tratam de coisas superficiais. E nós estamos deixando de lado algo imprescindível para a nossa comunhão com Deus: o dever da oração. Orar é uma prática inegociável. Eu não posso barganhar, eu não posso negociar a prática da oração. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz à igreja em Tessalônica: orai sem cessar. Ele não diz orai pela manhã, ele não diz orai ao meio-dia, ele não diz orai pela tarde, ele não diz orai à noite, mas ele diz orai sem cessar. Nós não podemos negociar o nosso tempo de oração. Há muitos irmãos, há muitas pessoas, há muitos homens, há muitas mulheres, há muitos jovens que negociam a prática da oração. Mexem no celular, entram nas redes sociais, trabalham, têm os seus trabalhos, a sua vida profissional, cuidam da sua casa, mas não conseguem encontrar tempo para aquilo que é importantíssimo na nossa vida: a prática da oração. Cada um de nós temos um tempo diferente. Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo. Mas a questão não é quanto tempo eu tenho, a questão é como eu administro o meu tempo. Eu já encontrei pessoas que dizem assim: irmão, é porque eu não tenho tempo de orar. Não, você tem tempo, você só não sabe administrar o tempo. É só cortar pela metade o tempo que fica na internet, que já dá umas 3 horas de oração. É só cortar pela metade o tempo que fica de pernas cruzadas diante da televisão, que já dá 2 horas de oração. E o pior é que nós estamos barganhando. Nós oramos hoje, aí amanhã nós não oramos mais. Se nós oramos um dia, no outro dia nós não oramos, nós não temos uma prática de oração. A oração na vida de muitas pessoas é casual. Se hoje der, eu oro. Se não der, eu não oro. E a Bíblia nos incentiva: orai sem cessar. É preciso nós insistirmos em oração. É preciso descobrirmos a importância que a oração tem na nossa vida. É preciso orarmos na igreja, é preciso orarmos na nossa casa, no nosso trabalho, da maneira como o Senhor nos der a oportunidade. Nós temos que estar orando. Por meio da oração, nós recebemos capacidade para vencer Satanás. Por meio da oração, eu recebo capacidade na minha luta espiritual contra o inferno. Tem muitos crentes, irmãos, que eles têm medo de demônio. Sim. Tem muitos crentes que têm medo de Satanás. Tem medo da perseguição do inferno. Tem medo do levante do inferno. Sabe por quê? Porque não ora. O crente que não ora, ele está inapto. O crente que ele não ora, ele não tem capacidade de se manter em pé na sua luta contra Satanás. Não importa quantas vezes você vai à igreja,
Não importa o quanto você conheça da Bíblia, se você não tem uma vida regrada na oração, você não tem capacidade alguma de vencer Satanás. Na mesma carta aos Efésios, no capítulo 6, aquele capítulo tão famoso, que Paulo fala da armadura de Deus, nós lembramos da couraça da justiça, do cinto da verdade. Aí nós lembramos, meu irmão, dos sapatos, né, da preparação do evangelho. Nós lembramos do capacete. Sim, nós lembramos da espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Nós lembramos do escudo da fé. Aí nós falamos: Senhor, me reveste de toda a tua armadura. E nós nos esquecemos que no capítulo 6, no versículo 18, no mesmo texto que Paulo está descrevendo a armadura de Deus, o apóstolo Paulo fala: orai em todo tempo. Orai em todo tempo no Espírito Santo. Orai e suplicai. A oração é necessária para derrubarmos Satanás. A oração é necessária para expulsarmos da nossa família todo espírito imundo que atormenta a nossa casa. A oração é necessária para vermos a nossa família aos pés do altar de Deus. A oração é necessária para vermos o milagre e o poder de Deus sendo manifestados na nossa vida. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite o Senhor te dá entendimento, nesta noite o Senhor te faz entender e compreender a importância da oração, e você passará a orar. Você terá força para orar e terá força para buscar a face do nosso Deus. No capítulo 3, no versículo 20, no meio de um texto onde o apóstolo Paulo está falando sobre oração, o apóstolo Paulo, no versículo 20, ele diz 3 princípios para uma oração poderosa, para fazermos uma oração que Deus ele responda com poder. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Primeiro princípio: crer no poder de Deus. Irmão Danilo, isso aqui é óbvio, eu já sei. Mas há muitas pessoas que na prática não conseguem colocar isso. Na prática não tem a mesma facilidade de acreditar no poder de Deus. Há crentes que o Deus que ele serve parece o Deus inha. As coisas que ele pedem só no diminutivo, no inho, na inha. Ele pede a Deus, ele ora com desconfiança do poder de Deus. Ele diz saber que Deus é o Deus do impossível. Mas ele não consegue levar para a oração essa tamanha fé que ele diz que necessita. O que faz a nossa oração ser respondida por Deus não é a largura, não é o comprimento desta oração, mas é quanta fé nós depositamos nela. É quanta fé você investe na oração. Não adianta você passar 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, se você duvida do poder de Deus. Se você ainda tem dúvidas, tem ressalvas acerca da mão poderosa de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos entender que na oração não é lugar de nós colocarmos as nossas dúvidas. A oração é lugar de nós colocarmos a nossa fé em prática. A oração é lugar de nós usarmos a ousadia para falar com o nosso Deus.
Oração é lugar onde você apresenta os teus pedidos ousados. Os teus pedidos que se o homem ouvisse, ele zombaria de você, ele riria de você. Mas é na oração aonde você faz estas petições. É na oração onde você ousa desafiar o inferno, pedindo a Deus aquilo que é impossível na esfera humana e na esfera material. É na oração onde os olhos espirituais são abertos e você enxerga, mesmo que de longe, aquilo que Deus ele pode fazer. E em nome do Senhor Jesus, meu irmão, Deus nesta noite, Ele abre a tua visão, Ele abre o teu coração e te dá ousadia para você orar, para que Ele manifeste na sua vida o poder dEle. Porque se nós não formos ousados, Deus não nos honrará. Se nós pedimos a Deus aquilo somente aquilo que o nosso braço pode fazer, aquilo que está ao alcance dos homens, o nome de Deus não será glorificado. Mas tenha ousadia, para quando ir até o trono de Deus, não levar pedidinhos, inhos e inhas minúsculos, vergonhosos para um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que criou o universo, o Deus que governa o universo, o Deus que dividiu as águas do Mar Vermelho e fez o povo de Israel passar pés enxutos. O Deus que alimentou o seu povo no deserto, aonde não tinha açougue, mas Ele proveu carne. Um Deus que durante 40 anos no deserto, aonde não tinha padaria, alimentou o seu povo com pão do céu. É diante deste Deus tão grande que nós apresentamos os nossos pedidos. Irmão, como eu sei que os meus pedidos são ousados? Se tu contasse os teus pedidos para alguém, qual seria a reação desta pessoa? Se a reação desta pessoa fosse falar, eu acho difícil, ou rir de você, ou zombar de você, então você está no caminho certo. Porque o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus é o Deus do impossível. E no tempo dele, Ele nos levantará. No tempo dele, Ele colocará em nossas mãos tudo aquilo que nós levamos em oração, se nós não tivermos dúvidas do seu poder. Tiago, na sua carta universal, do capítulo 1, no versículo 6, Tiago diz: peça sem dúvidas. Porque aquele que pede duvidando, é como se fosse levado pelas ondas do mar. Aí ele continua: não suponha, não pense alguém que receberá do Senhor alguma coisa, porque Deus, Ele não atende pedidos daquele que duvida, daquele que não tem fé. Aquele que não tem fé, aquele que duvida, as únicas coisas que eles vivem é aquilo que está ao alcance da esfera material. Mas aqueles que têm fé, aqueles que acreditam no poder de Deus, vão aonde ninguém vai, na esfera espiritual. Porque para adentrar a glória de Deus, para adentrar a esfera espiritual, aonde a Bíblia diz que o homem carnal não compreende, a mulher carnal não compreende, para adentrar nessa esfera somente com fé, somente com confiança em Deus. Você quer, meu irmão, fazer a oração que o inferno tenha medo? Você quer orar para haver um terremoto no inferno? Então ore com fé. Esse é o primeiro princípio da oração poderosa. É esse tipo de oração que mudam tudo. Porque se não houvesse pessoas que fizessem orações tão ousadas, por cura, por libertação, por salvação, o nome de Deus não seria glorificado. Então passe a orar. Passe a orar por libertação da sua casa, por libertação da sua família. Irmão Danilo, eu acho difícil demais, então não ore, porque Deus não vai responder a oração de incrédulo. Mas se você acredita no poder de Deus, se você crê no Deus
Todo-Poderoso, ore por libertação. Ore para Deus curar. Ore para Deus salvar. Ore para Deus realizar o impossível. O apóstolo Paulo diz, aquele que é poderoso. O apóstolo Paulo, ele tinha dentro de si a convicção de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Há um certo perigo da oração, sabe qual é? Você receber além daquilo que você pediu. Porque quando Deus ele vai fazer o milagre, Deus ele não leva em consideração a nossa limitação, a limitação da nossa mente. Porque às vezes nós estamos apresentando a Deus um pedido, e dentro do nosso coração nós estamos dizendo, esse pedido realmente é grande. Mas a nossa mente é limitada, a nossa mente não é como a mente de Deus. E quando Deus ele recebe esta oração de fé, Deus ele realiza algo infinitamente maior do que aquilo que nós pedimos. Deus nos dá algo melhor do que aquilo que nós pedimos. Deus faz de uma forma melhor do que o que nós pedimos. Aí nós estamos orando, Senhor, no ano que vem eu quero minha família dentro da igreja. E Deus ele coloca a nossa família dentro da igreja neste ano. Nós falamos, Senhor, eu quero pelo menos 2 pessoas da minha família salvas. Aí o nosso Deus, ele vai triplicar este número, meu irmão. Ele vai fazer algo maior. Isso vai receber em nome de Jesus. Tem crente ligado, tem crente que está na dimensão espiritual, está recebendo. Deus fará além daquilo que você está pedindo, para te mostrar que Ele é Deus e Ele é todo poderoso. Aí o apóstolo Paulo diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo ele fala uma coisa interessante sobre a oração. Porque quando ele fala aquilo que pedimos ou pensamos, o apóstolo Paulo está falando do campo da oração. E nós precisamos entender qual é o campo da oração para que nós entremos no campo da oração. Irmãos, se nós não aprendermos que, enquanto aquilo que eu peço a Deus não ocupar totalmente o meu coração e a minha mente, eu ainda não adentrei o campo da oração. Quer ver? Tem pessoas que dobram o joelho, pede a Deus, ele levanta, você pergunta, você pediu o que a Deus? Ah, não sei. Ele pede a Deus. Chega na igreja, aí Deus vai falando, ó Deus, você fez um pedido a Deus, e Deus vai colocar nas suas mãos, ele não sabe mais o que é. Por quê? Porque ele está confuso. Irmão, quando nós não focamos em um alvo, quando nós não temos alvo certo, destino certo, nós não acertamos o alvo. É preciso que nós adentremos ao campo da oração. É preciso que as nossas petições ocupem o nosso coração e a nossa mente, de tal forma que não só peçamos a Deus, mas também em todo o tempo, em todo momento, nós venhamos a pensar. Sabe quando você se levanta da oração, mas parece que você ainda está imerso na oração? Parece que aqueles pedidos que você fez a Deus ocupa a sua mente. É o campo da oração. Eu preciso levar a minha oração para a minha mente. Eu preciso pensar naquilo que eu quero. Isso aqui não é pensamento positivo. Isso aqui é fé. Eu preciso orar, mas eu preciso levar para o campo da minha mente, para o meu psicológico, aquilo que eu orei, aquilo que eu pensei, aquilo que eu pedi ao meu Deus, precisa ocupar a minha mente. É por isso que tem pessoas que ora, mas quando levanta da oração, a sua mente está perturbada. A sua mente está confusa. Eles não conseguem se concentrar naquilo que pediram. Sabe o que é isso? É campo da persistência. Sabe por que há pessoas que persistem na oração?
porque aquilo que elas desejam, aquilo que elas pediram a Deus, não saem da sua mente. Quando elas dobram a oração aqui agora, aquilo que está na mente, elas colocam nos lábios e falam a Deus. Elas levantam da oração. Se começa outra oração, aquilo que está na mente, elas começam a apresentar a Deus. Elas vão para a cama dormir, e aquilo que elas pediram a Deus, ocupa a mente delas. Sabe o que é isso? Você está gerando dentro de você um milagre. Irmão, nós pensamos que o milagre, ele vem do exterior para o interior. Mas o milagre parte de dentro para fora. O milagre não é gerado lá fora e dá luz aqui dentro, não. O milagre é gerado dentro de mim, dentro de você. Se o que eu quero, se aquilo que eu apresentei a Deus não ocupa os meus pensamentos, eu irei desistir muito fácil. Quer ver? Tem pessoas que faz 7 dias, tem gente que fala assim, irmão, eu quero receber isso da parte de Deus, eu quero, aí, ora, 7 dias, depois de 7 dias a pessoa para, e nem sabe mais, passou. Sabe aquele ditado, fogo de palha? Você já ouviu falar? Isso é fogo de palha? É justamente isso. Quando apenas pedimos, mas nós não adentramos ao campo da oração, porque o campo da oração engloba os nossos pedidos e o nosso pensamento. E quando eu adentro ao campo da oração, a persistência dentro de mim. Eu consigo orar por algo durante um ano, e se durante um ano aquilo não vier, eu continuo orando, continuo buscando a Deus, porque eu já estou dentro do campo da oração. Eu estou perseverando, eu estou visualizando o meu milagre. É por isso que Paulo diz, tudo quanto pedimos ou pensamos. Porque quando a oração, ela parte para o campo da nossa mente, eu começo a visualizar o meu milagre. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele não se relaciona conosco como se fôssemos robôs, não. O Espírito Santo de Deus, ao passo que vamos orando por algo, ao passo que vamos buscando por algo, o Espírito Santo de Deus vai nos dando visão sobre aquilo, para que a cada dia eu vá buscando mais, eu vá orando, eu vou jejuando, eu vou me dedicando a Deus, a fim de alcançar aquilo da parte de Deus. Irmão, pergunta para as pessoas que estão há mais de 1 ano, 2 anos, tem gente que está cerca de 10 anos orando por uma bênção, aí você pergunta, como fulano de tal consegue orar? Porque fulano de tal descobriu que é preciso adentrar ao campo da oração. A oração precisa ocupar não só os meus lábios, mas precisa ocupar também o meu pensamento. Eu preciso visualizar o meu milagre. Eu preciso chegar em um nível aonde, quando eu fecho os meus olhos, eu começo a visualizar, eu começo a palpar pelas minhas mãos espirituais aquilo que eu desejo. Eu consigo ver perfeitamente aquilo que eu pedi ao Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que você pediu a Deus, aquilo que está no teu pensamento, se está de acordo com a vontade de Deus, então receba em nome do Senhor Jesus. Receba providência da parte de Deus, receba cura, receba libertação da parte do Senhor, receba unção da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Pois chegará um dia em que você vai dizer, aquilo que eu pedi e pensei, Deus colocou nas minhas mãos, e Ele colocou melhor do que o que eu pedi e pensei. E você vai agradecer, meu irmão, por Deus te conceder além do que você pediu, porque você vai olhar e vai dizer, eu nunca teria pedido deste nível que Deus me entregou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Mas Paulo, ele não termina por aí.
Há muitas pessoas, esse versículo é conhecidíssimo. A maioria conhece. Mas nós, ao recitarmos este versículo, nós recitamos ele da seguinte maneira: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aí nós terminamos aqui e nós perdemos a bênção. Você chega aqui e corta, pronto, não precisa de mais nada, não precisa seguir, você perde a bênção. Porque há um terceiro princípio deste versículo, deste texto do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, que nós precisamos entender. Você não pode ir lá da ponta e chegar aqui e parar, porque é um grande ensino, há uma grande provisão de Deus através da palavra que se segue. O apóstolo Paulo continua: segundo o poder que em nós, você é o canal que Deus usará para fazer um milagre. E há muitas pessoas que parecem não entender isso. Elas não entendem que o canal que Deus usará é você. O poder de Deus opera através da nossa vida, através de mim e de você. Deus salvará a sua família através de você, entenda isto. Porque senão nós vamos levar uma vida desleixada de qualquer maneira e pedindo Deus milagre, Senhor me dá milagre, e Deus está dizendo: você será o canal deste milagre. Mas há pessoas, meu irmão, que está igual aquele cano de esgoto entupido, não passa, está obstruído, está bloqueado. Porque não adianta você entender o primeiro princípio, que é crer em Deus, o segundo princípio, que é o campo da oração, que ocupa os lábios, o coração e a mente. Não adianta você entender esses dois princípios se você não entender isto, que Deus ele opera, Deus ele trabalha através de mim e de você. É preciso que nós estejamos capacitados e prontos para o milagre. Se nós não nos dedicarmos ao nosso Deus, não há como Deus realizar nada. Nós pensamos que Deus irá salvar a nossa família, nós pensamos que Deus irá realizar algo na nossa vida e virá de lá, quando na verdade partirá de mim e de você. No dia em que você se posicionar corretamente dentro da sua casa, no meio da tua família, no dia em que você se posicionar na sociedade, Deus ele vai te usar poderosamente. Deus ele vai te usar poderosamente para ele realizar as suas maravilhas. Mas aí olha para mim, mas aí irmão, o crente não dedica a Deus. Ele não se empenha para orar. Tem crente aqui que se você perguntar, estou falando para os crentes, estou falando para os irmãos, aqueles que estão dentro da igreja há bastante tempo. Tem crentes que você perguntar, qual foi a última vez que você fez 2 horas de oração? Ele não sabe responder. Mas ele quer ser palco do milagre, das coisas extraordinárias de Deus. Tem crente que não participa do culto de oração. Tem crente, irmão, que não participa da escola bíblica. Tem crente que não participa dos cultos de ensino. E não entendem que tudo isso são ferramentas que Deus usa para nos capacitar e para nos preparar. E se nós não nos sujeitarmos as ferramentas que Deus usa para nos capacitar, para nos moldar, Deus nunca nos usará como canal de bênção, seja na nossa vida ou na vida de outras pessoas. Porque o Senhor Deus, ele tem oferecido ferramentas para nos moldar. Mas nós estamos assim de braços cruzados, esperando o céu rasgar e Deus descer e fazer alguma coisa na nossa vida, quando na verdade Deus está dizendo, está aí. É só se submeter.
É só se sujeitar às minhas ferramentas, aos meus instrumentos. Porque se eu não for moldado por Deus, irmão, eu não vou viver milagre nenhum. É por isso que nós tem bênçãos, tem provisão de Deus na nossa vida, que nós estamos esperando há bastante tempo. Aí nós estamos perguntando: Senhor, por que tanta demora? Porque Deus está capacitando, Deus está moldando. Não é o diabo que está impedindo, estou falando para aqueles que são fiéis. Mas Deus está moldando, Deus está trabalhando. Irmão, você acha que Deus vai abençoar com bênçãos espirituais um crente que não participa da escola bíblica? Um crente que ele for ler a Bíblia do início ao fim, ele não sabe nada. E o pior, irmão, não é aquele que não sabe, é aquele que não quer aprender. Você acha que Deus vai conceder bênçãos excelsas espirituais? Você acha que Deus vai abrir a aljava dele para colocar nas nossas mãos coisas preciosas para crentes que não participam dos cultos de oração? Crentes que são desleixados. Eu falei isso aqui, os irmãos que estavam na escola, eu falei: ai daqueles que fazem a minha obra relaxadamente. Deus, ele diz, porque eu não só estou atrasando bênçãos de Deus para a minha vida, mas eu estou prejudicando também os outros. Porque se Deus me estabeleceu para ser socorrista, e há feridos em minha volta, e eu não estou sendo canal de Deus, eu estou prejudicando aquelas pessoas. Esses dias, eu estava conversando com Jefferson, estava falando para ele, porque eu estava assistindo um documentário de os lugares mais pobres. Eu via no documentário o sofrimento daquelas pessoas, a angústia daquelas pessoas, drogas, criminalidades, tantas coisas. E eu disse: Jefferson, uma coisa que nós devemos estar cientes: Deus não ama uns mais do que os outros. E eu disse: talvez você pode pensar, Deus me ama mais do que eles, porque eu não estou na mesma situação. Não. Deus apenas te deu recursos, Deus te deu ambiente para você se desenvolver e ajudar aqueles que estão que estão em situações ruins. Você acha que Deus me ama mais do que um drogado? Você acha que Deus te ama mais do que uma prostituta? Ai, irmão, mas está dentro da igreja, a prostituta está lá na esquina. Deus não ama você mais do que ela. Ah, irmão, então por que eu estou dentro da igreja? Para você ser canal de Deus, levar a palavra para ela e trazê-la para a igreja também. Nós temos que aprender a ser canal de bênção, canal de libertação e de cura. Nós precisamos entender que o poder de Deus opera onde? Em nós. O poder de Deus emana de nós. E é por isso que no versículo 17, volta, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: e assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmão, como eu faço para ser canal, aonde Deus opera o poder dele em mim, fazendo Cristo habitar no seu coração, estando você alicerçado em amor. Enquanto Cristo não habitar no meu coração, eu posso dobrar os joelhos, eu posso ferir os joelhos, e eu não receberei nada da parte de Deus. Enquanto Cristo não habitar em meu coração, e o meu alicerce não ser o amor, não importa o que eu faça, não importa, meu irmão, o que eu realize, eu não estarei capacitado para ser canal nas mãos de Deus. Irmão, eu quero ser canal. Irmão, eu estou pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo, mas até hoje eu não recebi. Faça Cristo habitar no seu coração.
Ah, irmão, Cristo mora aqui dentro do meu coração. Mas quando Paulo está falando isto, Paulo está falando de ocupação. O coração é o centro das emoções do homem. É no coração que nascem os projetos e os planos do homem. É no coração que nascem os projetos, os intentos do homem. E o que é fazer Cristo habitar? Fazer convergir nele todos os meus planos, meus projetos e os meus sonhos. Porque Jesus, ele nos faz a pergunta: por que você quer ser canal? Você quer ser canal apenas para se auto-privilegiar, se auto-beneficiar? Por que você quer que eu coloque nas suas mãos isto? É só para benefício próprio? É a pergunta que Deus, ele nos faz. É só para realizar apenas um desejo pessoal? Irmão, porque não há tempo. Não há tempo para nós realizarmos apenas os nossos desejos pessoais, enquanto os nossos irmãos estão morrendo, enquanto o nosso próximo está sofrendo, e nós estamos de braços cruzados e boca fechada, e nós não anunciamos a palavra de Jesus. Não há tempo. É preciso fazer Cristo habitar no nosso coração. Fazer Cristo ocupar todo o espaço do nosso coração. Aquilo que você for fazer, seja na intenção de beneficiar o reino de Deus. Os teus planos, aquilo que você planejar, aquilo que você pensar ou elaborar, seja para cooperar para o reino de Deus e para a manifestação da glória do Senhor. Estando você alicerçado em amor. O crente, irmão, que ele não ama, quando ele dobra os joelhos, ele não ora por ninguém, ele não intercede por ninguém, ele não apresenta a ninguém, ele não ora pelas missões, ele não ora pelos evangelismos, ele não intercede pela casa de Deus. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que, estou falando da igreja, nós estamos tão afastados um do outro, nós estamos tão desligados um do outro, parece um corpo mutilado, a perna está fora, o braço está fora, está tudo fora, porque nós estamos tão desconectados, nós não parecemos um corpo. Por quê? Porque a perna pensa algo, o braço quer algo, o coração quer algo, o pescoço quer algo, não tem conexão, não tem harmonia. A igreja primitiva crescia porque estavam alicerçados em amor. A Bíblia diz que na igreja primitiva não havia ninguém que passava fome. Sabe por quê? Porque quem tinha dividia com quem não tinha. Quando alguém sofria, toda a igreja sofria e se reunia também para orar, para interceder pelos irmãos. Eu vou fazer a minha pergunta que eu fiz no domingo passado. Quem aqui esta semana jejuou pela obra de Deus? Levanta a mão. Quem aqui jejuou pela igreja do Senhor? Seja sincero. Isto. Se não fez, não levante a mão não. Quem aqui, durante a semana, apresentou a vida da pastora? Quem aqui, durante a semana, apresentou a vida dos obreiros do Senhor? Viu como é que o corpo está, irmão? O corpo está assim, ó, está troncho. Uns levantam a mão, mas há vários membros do corpo de Cristo aqui. Nós precisamos trazer o amor e colocar como nosso alicerce. Nós precisamos estar alicerçados no amor. Não buscando o proveito próprio, meu irmão. Não buscando somente aquilo que nós queremos, mas o bem comum da nossa comunidade. Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Enquanto nós não entendermos isto,
nós não seremos canal de bênção. Deus nunca te dará algo. Escute isso aqui. Eu falo isso aqui, os irmãos que me conhecem falam isso aqui, meu irmão, desde sempre. Deus nunca nos dará algo apenas para nos beneficiar. Mas tudo que Deus coloca na nossa vida é investimento para o reino dele. A saúde que você tem é investimento do Senhor. Então, use este investimento na obra de Deus. Você consegue falar? É investimento de Deus para você pregar o Evangelho. Irmão, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei manusear instrumento. É investimento de Deus para você usar no reino de Deus. Não é seu, é Deus que lhe emprestou. Irmão, é meu sim. Se Deus quiser, meu irmão, fazer você sair da igreja carregado pela mão dos outros, Ele faz. Não, irmão. Daniela, teve um tempo que Daniela, na outra assembleia, quando nós congregávamos lá, tinha dia que Daniela não queria louvar. Não queria louvar, não. O dia que ela ficava emburrada, não queria louvar, não. Sentava na cadeira, não queria louvar. Daniela mesmo conta, porque ela achava assim, eu louvo na hora que eu quero, na hora que eu quero. Ela fazia isso para pirraçar. Mas ela mal sabia que o que ela tinha era investimento do Senhor, não era dela. O apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho, porque a capacidade, a intelectualidade que ele tinha, a saúde que ele tinha, era investimento do Senhor para ele pregar o Evangelho. E quando Deus nos investe, nós desviamos o investimento, a cobrança chega na nossa vida. Então o dia Deus não vai louvar não, eu vou pôr as mãos. Rapidinho, ela entrou na posição de Deus. E é por isso que nós temos que aprender isto. Quando você aprender em estar em oração e pensar bem, aquilo que eu estou pedindo vai servir para quê? Para o reino de Deus. Isto vai cooperar em quê? Não, isto vai me dar condições de ajudar? Então eu peço. Mas não tente enganar Deus, viu? Porque tem crente que diz assim, Senhor, se o Senhor me der, eu vou ajudar o próximo. Mentira, ele não é um crente fiel a Deus. Ele não é fiel na oração, ele não é fiel nos dízimos, ele não é fiel na escola bíblica, ele não é fiel nos cultos de ensino, ele não é fiel nos cultos de oração, ele não jejuma, ele passa o dia todinho, não abre a Bíblia para ler e quer investimento de Deus. Deus não vai investir. Deus não investe, irmão, em furada não. Deus não vai investir em furada não. Deus vai investir em quem quer algo com Ele. Se nesta noite há alguém que quer ser canal de Deus, você tem se dedicado a Deus na oração, você tem se dedicado a Deus no jejum, na leitura da palavra, então receba da parte de Deus o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Deus te dá conhecimento, Deus te dá sabedoria, Deus te dá capacidade, Deus te capacita, te lapida, te molda, e Deus coloca nas suas mãos e te usa como canal de bênção. Igreja do Senhor, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos. A igreja tem se tornado individualista. É tudo meu, eu busco apenas o que é meu. É tempo de nós nos comportarmos como um membro. A perna trabalha para si mesma? Não, trabalha para o corpo. Os olhos trabalham para si mesmo? Não, trabalham para o corpo. É tempo de nós trabalharmos para o corpo. É tempo de nós nos unirmos em oração. É tempo de nos unirmos, meu irmão, no estudo da palavra de Deus. É tempo de nos reunirmos como hoje aqui nós estamos, para aprendermos com o Espírito Santo de Deus. É tempo de nos unirmos no evangelismo. Sim. É tempo de nos unirmos para ir levar a palavra de Deus, para irmos anunciar a palavra de Deus àqueles que não têm pão.
Aqueles que estão, irmão, com grande fome, estão raquíticos do pão, irmão, necessitados do pão espiritual que somente Deus ele pode fazer. Meu querido, eu digo algo. Eu tenho muitas faltas e muitas falhas, não sou perfeito. Eu tenho muitas falhas e eu posso dizer como Davi, os meus pecados são mais numerosos do que os fios de cabelo da minha cabeça. Eu posso dizer. Mas de uma coisa eu não tenho culpa diante de Deus, porque aquilo que Deus tem me entregado, eu tenho entregado à igreja do Senhor. Irmão, eu não deixo de pregar a palavra do Senhor por nada. Só se eu estiver de cama ou estiver dentro da sepultura. Mas eu prego a palavra do Senhor angustiado, entristecido, machucado, dilacerado. Eu prego a palavra do Senhor, meu irmão, ferido de morte. Mas eu não deixo de entregar aquilo que Deus me entregou, não deixo. Eu digo aos irmãos, não deixe, meu irmão, não deixe. Não deixe de usar a saúde que Deus deu a vocês. Não deixe de usar a juventude, porque tem muitos jovens aqui. E a Bíblia diz... Deus chamou vocês porque vocês são fortes, vocês são jovens, e a palavra de Deus está em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não deixe de usar a juventude de vocês, não deixemos de usar a nossa juventude para agregar para o reino de Deus, porque há muitos irmãos usando a juventude nas baladas, nas festas, nas farras, nas bebedeiras, nos bares, nas ruas, nos prostíbulos. Mas nós vamos usar a nossa juventude para percorrermos as ruas da cidade, entregando panfleto e pregando o evangelho de Jesus. Vamos usar a nossa juventude, o vigor, a nossa força, para louvarmos ao nosso Deus, para pregarmos a palavra do Senhor. É tempo, meu irmão, é tempo de abrirmos a nossa visão, porque só aí então é que a nossa oração será respondida por Deus. Quando você depositar na oração aquilo que não é somente propriamente teu, mas aquilo que é do bem comum da comunidade, aquilo que é do bem comum do reino de Deus. E aí você vai ver Deus te tomar pela glória dele. Você vai ver Deus te possuir pelo Espírito Santo dele. E Deus vai te usar tanto, que muitas pessoas ficarão impressionadas, muitas pessoas irão dizer: quem te viu, quem te vê. Irmão, mas eu sou tão pecadora. Amém, Deus chamou os pecadores mesmo. Ele pega o pecador, ele liberta, transforma e ele usa, para que a excelência da glória esteja em Deus e não nos homens. Irmão, eu não sei em que Deus te chamou, porque nem todos Deus chama na pregação, no ministério da pregação. Não estou falando de evangelismo não, viu? Porque tem crente que fala assim: Deus não me chamou para pregar não. Evangelismo é para todos. Estou falando de ministério de pregação. Talvez Deus não te chamou para o ministério da pregação, ou para o ministério do louvor. Talvez Deus não te chamou para ser pastor, para ser missionário, para ser diácono. Talvez Deus te chamou para ser advogado, ou para ser médico, para ser empresário, para ser, seja o que for que Deus te chamou, mas que Ele venha usar você como canal de bênção, como peças, meu irmão, em um tabuleiro, que todas são imprescindíveis, servem para tudo, como ferramentas nas mãos do Senhor, que tem grande utilidade. Porque, irmão, a menor ferramenta Deus não deixa de lado, a menor peça Deus não deixa de lado. Deus ele usa como ferramenta, como instrumento. Que Deus venha te usar, que Deus venha te usar poderosamente na palavra dele, na graça dele, no amor dele. Que Cristo habite no seu coração, em nome de Jesus.
Que o Senhor Jesus tire do seu coração todo o pesar, toda angústia, toda tristeza, toda preocupação, e que Cristo habite em seu coração, porque aonde Cristo habita não há lugar para as trevas. Não há lugar para o desânimo, não há lugar para a fraqueza, para o esmorecimento. Aonde Cristo habita, há poder, há ânimo, há alegria. Em nome do Senhor Jesus, isso, irmão, recebe em nome do Senhor, que o seu coração seja tomado por um entusiasmo, por um ânimo, por uma virtude. Então você passe a orar, e você passe a jejuar, e passe a buscar a Deus com intensidade. Seja canal, aprenda esses princípios e a sua oração passará a ser poderosa. Estava conversando com o Marcelo esses dias, eu falei, Marcelo, eu estava falando para ele sobre a oração. Eu falei, Marcelo, a oração que Deus responde é independentemente do tempo. E isto não é um pretexto para você orar menos. Isso não é um pretexto para você orar menos. Busque a Deus de todo o seu coração. Eu estava conversando com ele, Marcelo, se eu lhe contar como Deus responde minhas orações, você vai dizer, Danilo é louco. Irmãos, mas quando nós oramos e nós adentramos o campo da oração, Deus nos responde de forma que o homem não consegue entender. Não consegue. Porque a forma que Deus age excede todo entendimento. Se eu te contar como Deus responde as minhas orações, você não vai entender. Eu estava falando para Marcelo, eu falei para você, que dia foi, Marcelo? Foi sexta, não foi? Acho que foi sexta, sei lá. A gente conversa todo dia. Acho que foi sexta ou quarta. Foi essa semana, eu estava conversando com ele. Irmãos, queridos do Senhor, falei ao Marcelo, de vez que eu oro a Deus, e Deus me responde naquele mesmo momento, eu vejo a resposta de Deus chegar, e aquilo me dá ânimo, me dá ímpeto para prosseguir, e aquilo me impele a continuar a caminhada, porque Deus, ele vem com a resposta naquele mesmo instante. Sabe o que é isso? Fé num Deus forte, um Deus todo poderoso. Quando Deus ocupar o teu coração, a tua mente, você orará e Deus irá responder a sua oração, meu querido. Em nome do Senhor, que Jesus responda a tua oração. Em nome do Senhor Jesus, que você ouça a voz de Deus, que você veja os sinais da parte de Deus e que você prossiga em nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo termina, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A glória seja onde? Na igreja. A glória seja na igreja em Cristo Jesus. A igreja compartilha desta mesma glória de Deus. Uma igreja que se parece com Cristo. Quando você olha para Cristo, você vê a glória. E quando você olha para a igreja, você vê a mesma glória. Porque a igreja se parece com Cristo. Porque a igreja está alicerçada no amor. E a igreja crê em um Deus Todo-Poderoso. A igreja está imersa. A igreja adentrou no campo da oração. E a igreja entendeu isso. A igreja entendeu que Deus opera em nós, que nós somos instrumentos da parte de Deus. Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus.